Hello, 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 bem-vindo, bem-vindo, Juarez. Ai, a sério, tentar criar aqui o Juarez, mas ao mesmo tempo é Luiz Agostinho é complicado. Olá, olá, curiosos, olá para vocês que entram. Olá, Elder. Olá, Yannick. Olá, Edmárcia. Olá, Euclides. Ai, que bom, já estás aí do outro lado. Deixa fazer-te aqui o convite. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Gosto assim, quando as pessoas chegam cedo, adoro. Será que já mandei o convite? Convidar, ok. Chamem todos. Por que não consigo adicionar? Ok, Euclides, podes fazer o pedido, por favor? Desapareceu. Olá, Carla. Bem-vinda. Enquanto esperamos aqui os temas técnicos do Insta, porque eu vi que o nosso convidado já cá está. Só não sei porque que não consigo adicioná-lo ainda. Olá, Leonardo. Olá, Walter. Bem-vindos. Vamos lá tentar outra vez. Minha conexão tá boa. Acredito que aí do outro lado também conseguem ouvir bem. Vou tentar outra vez convidar. Vamos ver se é dessa. Yay! É dessa. Adoro. Viva, conseguimos! Conseguimos! Yay! Hello, hello, hello. Viva! Boa noite, Euclides. Boa noite. Viva, viva! Então, estamos prontos? Vamos a isso? Estamos prontos. Olá, curiosos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Elis do 145 Graus e hoje nós vamos ter aqui uma conversa super fantástica com o Euclides. Eu já fiz alguns spoilers durante a semana e o tema de hoje vem na sequência de um evento que o Euclides organiza uma vez por mês. Conversas Necessárias é o nome do evento e são mesmo conversas super, super, super necessárias. E hoje aqui vocês vão tirar a prova dos 9 e não vai ser diferente daquilo que eu consegui experienciar no último evento do Euclides. Mas, antes de nós partirmos efetivamente para a nossa conversa, Euclides, eu vou pedir que tu faças assim uma pequena apresentação, né? Quem tu és, para o pessoal também ficar a saber quem é o Euclides. Prontos, Euclides Filomeno, eu sou terapeuta comportamental há mais de 15 anos. Abordo e resolvo questões ligadas ao autocuidado, questões ligadas a relacionamentos amorosos e questões ligadas à relação com empresas ou com o trabalho, né? Com a vida laboral. Eu tenho consultório, sou CEO no caso e fundador da Gênesis Terapia Comportamental, que tem que mais do que um espaço empresarial é um propósito de vida, porque o que nós fazemos, tipo, o conceito de Gênesis, começo, não é, se torna mais do que uma abordagem apenas terapêutica, não é? E muita gente tenta confundir com coach. É uma experiência terapêutica, tipo, não é uma abordagem terapêutica, é uma experiência terapêutica que vai muito além de tudo aquilo que geralmente temos no mercado. E eu adaptei muito baseado, tendo em conta a minha formação, adaptei muito baseado a nossa vivência, a nossa maneira de pensar, a nossa cultura de raiz. É fácil qualquer pessoa de fora de Angola dizer que o ideal a fazer é isso ou aquilo, nesses aspectos que citei, seja para si mesmo, seja por relacionamento ou para a empresa, né? Como os nossos irmãos de outros países, deixam o emprego. Vocês aí em Angola gostam muito do emprego.
Ou Ai, ai, Deus se não meu. estás feliz na relação, desiste. Eh, Uhum. não basta, não é Boa. suficiente. Na nossa cultura, Uhum. nos nossos hábitos sociais, a coisa funciona bem diferente. Podemos ter assistido muitas novelas brasileiras, mas nós não nos tornamos brasileiros. Não são os nossos hábitos, não é a nossa cultura. Então eu Uhum. trago esse aspecto e aquela pitada da espiritualidade que é sempre necessária, que é a nossa base educacional. Uhum. Então eu trago nesses anos todos esse diferencial de modos a garantir resultados mais eficazes e duradouros. Boa, boa, fantástico. Quer dizer que nós estamos a falar aqui com alguém que de facto tem experiência, alguém que tem domínio do tema. E gostei particularmente aqui de teres dito que as tuas abordagens terapêuticas estão viradas para a nossa realidade, estão viradas para aquilo que é o contexto da sociedade angolana, para o nosso continente, porque às vezes, e pronto, nós já nos conhecemos, né? Eu gosto muito de ler e eu leio muitas coisas de várias realidades diferentes da nossa, e às vezes tu ficas a pensar que certos conceitos de facto funcionam para outras realidades, para outras geografias. E é difícil replicar o exemplo aqui para nós. Então, às vezes, essa atitude que tu disseste agora, epá, o casamento não tá bom, deixa, sai, porque noutros sítios é muito fácil. Na nossa realidade as coisas não são bem assim. E isso não Yeah. torna o homem ou a mulher mais fraco, simplesmente mostra que são experiências diferentes, são contextos diferentes e se calhar as variáveis que a pessoa vai ter que analisar são completamente diferentes de alguém que está numa outra geografia, né? Estamos aqui a falar, se calhar, do Brasil, a realidade é outra, as variáveis que a pessoa vai ponderar são completamente diferentes. Então, acho muito, muito interessante tu trazeres esta abordagem focada naquilo que é a nossa realidade, né? Então, pessoal, eu já estou excited, porque eu sei que essa conversa vai ser espetacular. E antes de ir já para as perguntas contundentes, eu quero saber, Euclides, porque toda a gente que vem para aqui, por 145 graus, deixa uma recomendação de livros, um livro ou vários livros, Uhum. e diz por que recomenda esses livros. Então, Euclides, que livros recomendarias aqui para o pessoal, para os curiosos, e por quê? Que eu aponto tudo, né? Eu venho sempre aqui com o meu bloquinho de notas. Bem, plural ou posso indicar apenas um? Bem, vamos deixar-te indicar dois. Oba, tá certo. Segredos da Mente Milionária Uau, adoro. é um livro simplesmente fantástico. Tipo, Segredos da Mente Milionária. Yeah. Uhum, Para ficar milionário, yeah. É só trabalhar, é só vender, é só fazer um negócio bom. Não. Milionário não é quem tem dinheiro, é quem tem uma mentalidade focada em saber lidar com o dinheiro. A qualquer pessoa que nós oferecermos US$ 1 milhão, ela pode voltar a ser pobre desgraçada da mesma forma que recebeu. E nós conhecemos esses uhum, exemplos. Pessoas uhum. que ganham na loteria e hoje estão desgraçadas novamente, porque faltou a mentalidade do milionário. Então, Certo. Segredos da Mente Milionária foi esse livro. E o outro livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. É um Hum, livro tremendo. Esse livro me coloca nessa missão louca que eu tenho de tirar Angola da extrema pobreza. uau. E eu assumo. Eu tenho essa missão na minha vida, tirar Angola da extrema pobreza. E o que é que diz Uau. o livro, né? O Homem Mais Rico da Babilônia? A Babilônia, né, como diz a história, foi das sociedades, né, mais ricas daquela altura. Como é que uma Uhum, cidade se torna toda ela rica? Todo mundo é rico naquela sociedade. Então, esse livro ensina que essa sociedade, para se tornar próspera, investiu, pegou os ricos ou um dos ricos daquela sociedade e pediu para uhum. ele ensinar as outras pessoas a serem ricas. Ok. Então, não é apenas um conceito de eu vou ser rico, como é o caso de Segredos da Mente Milionária, que é muito mais virada para o individual. O Homem Mais Rico da Babilônia está mais virado à sociedade, ou seja, a garantir que se eu transbordo, ou melhor, se eu tenho, transbordo e outras pessoas também são capazes de transbordar e prosperar. Então, estamos nessa loucura, né?
Até porque importa aqui realçar um dado Uhum. importante. Luanda está no top 10 das cidades com mais milionários em África. Eu choquei quando eu vi. Sério? Exatamente. Nós What? temos mais de 1.000 milionários em Não. Angola. E olha, deixa-te fazer um spoiler. No evento, no Fin Summit, Uhum. não sei se Uhum. tu Ai, eu estavas, perdi. né? Perdi, Ih, pá, perdi, perdi só para perdi, mim. perdi, perdi, Eu perdi. tive a oportunidade de cruzar com vários milionários angolanos. Estavam lá. Uau, E estão uau, entre uau, nós da uau. forma mais humilde possível, super tranquilos, como se nada fosse. Eles Uhum. andam ali entre nós. Só que, Uau, uau. obviamente, o conceito do associativismo e de que vamos crescer juntos não está propriamente com eles, né? Uhum. Isso é outra história. Então eu quero fazer parte desse grupo para já e ver se consigo transbordar o suficiente. Não vou estar a distribuir dinheiro, não, não vou fazer isso, mas passar ou transmitir a consciência do que uma pessoa milionária deve ter em mente. Uhum. Né? Nós só não, muitos de nós só não temos mais exatamente porque não temos mentalidade. Eu que se costuma dizer, a pessoa de repente dos 20 mil kwanzas que recebe por mês, um dia recebe 100, não sabe o que fazer. Certo, Não sabe certo. É verdade. o que fazer. É Há quem verdade. vai enterrar, há quem vai comprar um terreno que nunca vai poder construir nada, há quem vai gastar o dinheiro todo de uma vez, enfim. Então, o que eu posso oferecer, acima de tudo, é uma mentalidade resiliente, virada para resultados mais prósperos. Né? Boa, Então, são esses dois boa. livros que eu indico. Ok, está aqui anotado os dois livros recomendados pelo nosso convidado de hoje, Euclides Filomeno. Gostei, gostei, gostei. Euclides, tema de hoje tem a ver com filhos que vêm de outras relações, filhos de pais diferentes, pessoas que querem entrar para um relacionamento onde já existam filhos de outras relações, pessoas que ainda não têm vão entrar para um relacionamento com quem já tem, pessoa que já tem quer entrar para um novo relacionamento. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes eu iria perguntar daquilo que tu tens observado, daquilo que é a tua experiência, e já falaste que trabalhas muito com foco no contexto angolano. Por que é tão comum na nossa sociedade, enquanto africanos, enquanto angolanos, por que é tão comum existirem famílias fora daquele conceito que nós chamamos tradicional, né? Pai, mãe, filhos. Por que é tão comum nós termos famílias onde tanto a mulher como o homem já vêm com filhos de outros relacionamentos? Na tua opinião, por que isso é tão comum no nosso contexto? É salutar, não é? É normal, é cultural? Fala conosco sobre isso. Olha, Elis, aquilo que nós hoje em dia vamos chamar de cultural, no fundo são hábitos novos que estão a ser desenvolvidos. Uhum, Existe o contexto da cultura efetiva de raiz e existe o contexto dos novos hábitos. Então, nós estamos a viver as consequências de alguns comportamentos dos nossos antepassados, pais, avós, etc. Os filhos não era sobre amor, os filhos era sobre o crescimento. Com uhum, quem é, com quem foi, etc., não importa. E as mulheres eram geralmente, de alguma forma, forçadas a permanecer no lar porque têm filho com fulano. E no início existia essa questão de fulano, além de ter filho comigo, tem filho com cicrano, com cicrano, com cicrano. Porém, outrora, havia a convivência. uhum. Os filhos não devem crescer longe do pai, os filhos devem crescer num contexto familiar. Então as pessoas, independentemente do que corria mal, estava todo mundo aí misturado. Estamos ainda no contexto das aldeias e bem antes de começarmos a vir para a cidade. Então, aí começa. Porém, com o passar do tempo não, dentro desses relacionamentos, alguns filhos detestaram esse conceito de que
o papá não é só meu pai, eu tenho que dividir esse pai com outros irmãos. Então aí já começam a desenvolver um comportamento crítico contra essa abordagem. E quando você condena aquilo que o teu pai, que a tua mãe faz, você se torna revu, né? E por incrível que pareça, ao invés de fazer diferente, te tornas pior. Então, So true. muitos desses, Sim. exatamente, muitos desses que criticaram, que condenaram o pai porque tinha 20, 30 filhos, mas atenção, esses pais que tinham 20, 30 filhos, 15 filhos, cada um com a sua mãe, todos os irmãos se conhecem e têm, de alguma forma, uma educação transversal. Ainda Sério. existem a moda antiga, Uhum. ainda existem Uhum. muitos desses pais que conseguiram garantir a educação dos filhos. Isso no passado. E atenção, não estamos aqui a falar sobre certo ou errado, mas era o comportamento que se tinha na altura. Então, Uhum. desses 10 filhos, desses 20 filhos, muitos detestaram a experiência. É como, por exemplo, estamos aqui, a maior parte de nós cresceu em lares que tinha muito primo, muita prima, muito, até o filho do vizinho dormia também aqui conosco em casa. Muitos de nós amamos, eu por acaso amei ter Uhum. crescido numa família largada, ter descoberto só mais tarde que aquele tio fulano nunca foi meu tio, que a prima fulana nunca foi minha prima, é Ai, parece amiga que eu da tô falando da mãe. minha família. Isso. Então, eu gostei da aventura, Uhum. gostei e concordo, mas há muita gente que odeia. Tudo o que mais querem é não ter ninguém na casa delas. Então, quando surgem estas pessoas, elas começam a mudar o paradigma. E ao invés de apenas afastar o que está errado, afastam tudo, né? Afastam tudo. Voltando ao conceito da nossa questão. Então, estes, e vai começar, por um lado, pelos homens. Prontos. Meu pai errou, tinha muitos filhos e não sei o quê, não vou ser como meu pai, não vou ser como meu pai. Eu estou sempre a explicar. Sempre que você projeta o negativo, é o negativo que você colhe. Você repete, não vou ser como meu pai, mas nunca dizes o que vais ser. Logo, o cérebro aprende com a repetição Uhum. e então, se você não repetir o bem que você quer atrair para a tua vida, o cérebro faz questão de acolher aquilo que você repetiu a vida toda. Não vou ser como meu pai. E quando você usa a frase não vou ser como meu pai, você se lembra de que ele fez e nisso você se apega emocionalmente àquilo. O que te torna uma pessoa pior, igual ou pior, né, do que Uhum. o pai. Resultado, fuga à paternidade em massa. Começam a fugir, etc, etc. E antes de trazer esse conceito, tem ainda o tema filho para quê? Eu tive que crescer sem pai, tive que crescer com muitos irmãos e primos e etc. Quando eu tiver os meus filhos, não vou fazer igual. Uhum. Os meus filhos vão ter, vão ter, vão ter. Então, muita gente fez filhos por fazer, muita gente fez filhos sem plano, sem projeto, muita gente fez filhos porque era a lei da vida, casar, fazer filhos. Muita gente fez filhos acidentalmente, que é um número enorme. Crianças que não queriam ter filhos, adultos que não sabem para que ter filhos, tiveram filhos. Resultado, muita gente colocou filhos para não saber o que fazer, para não saber criar, para não saber cuidar, para abandonar, para fugir e prontos. Nisso de uma Deixa eu ouvir. chamada, já Uhum. está, Ok, entrou uma ok. chamada Boa. aqui. Sim. Estou em idade fértil, tem que fazer já. Você faz filho com alguém que não quer fazer e já te disse que não quer. Você faz filho com alguém que já até tem um filho, um outro filho, que não assumiu. Você faz mais filho com essa pessoa. Você faz filho com alguém que te disse que não quer nada sério. Então,
Também, né? Tem nuances Também, isso, é até uma de o, nuances. exato. Então, aqui não é só, e a responsabilidade não é só da mulher ou só do homem, é dos dois. Uhum. O homem vem com essa construção familiar deturpada, a mulher vem com outra construção de que, pá, já estou na idade, você mesmo que está aqui comigo é para fazer o filho. No final das contas, não tem pai. Começa a ter filhos de pai, órfão de pai vivo, né? Como se costuma Certo. dizer. Então, as construções sociais, as escolhas, os traumas, as crises sociais trouxeram muita fuga à paternidade, à imaturidade de muitos, a intromissão de muitas famílias, não é? Mas, por exemplo, na minha família eu tenho irmãos mais claros e outros mais escuros, que de alguma forma, se não existir maturidade do lado da família, por exemplo, eu tenho uma irmã, ela é clarinha e o marido é assim mais escuro. E o filho deles saiu muito claro. Se não existir maturidade, pronto, esse filho aqui não é nosso. E a família, e muitas famílias fizeram isso. Complexas. Exato. A tal família escolheu a mulher X e esse moço teimoso que não ouviu a família engravidou a mulher Y. Nisso, ao invés de assumir a mulher e o filho, ah, abandonam a mulher e o filho porque o filho deles tem que casar com outra pessoa. Então, além da fuga à paternidade por irresponsabilidade direta dos pais, há Uhum. a fuga à paternidade por responsabilidade dos familiares. Que eu, Certo. eu fiz uma viagem, numa das viagens que fiz a UIG, pedi exclusivamente para sentar com os sobas, né? Para saber o estado, as novidades, como é que estão. E deram-me os sobas das comunidades, das maiores comunidades com mais problemas para resolver. E eles falaram deste fenômeno. Uhum. O povo bacongo, o homem bacongo, nunca abandona um filho sobre pena de maldição, de ficar maluco, de não prosperar, de não crescer. Tipo, para eles abandonar um filho é tabu. Tabu é algo que, além de proibido, tem consequências sobrenaturais. Uhum. Uhum. E agora começam a surgir homens bacongos abandonar filhos, a não Bacongos que estão aí do outro reconhecer os lado filhos. manifestem-se. Exatamente. Tipo, isso para eles está a ser um fenômeno extremamente chocante. Isso nunca se viu. E tem muitas situações e tem muitas outras situações, né, que fui vendo aí. Nós estamos a falar de uma desestruturação social muito grande. E é como eu estava a dizer no evento, vem aí um apocalipse, resultado de todo esse comportamento que estamos aqui a falar. E, epá, Uhum. nós não estamos a ver a gravidade disso e as consequências que isso pode trazer, no caso. Né? Mas, epá, resumindo a tua pergunta, é por aí. Né? Resumindo, já falando muito, né? Não, não, mas foi bom, porque tu tocaste aqui em muitos aspectos que são importantes. E eu até vou pedir aqui ao pessoal para ir deixando aqui as perguntas, as dúvidas. E tem aqui um comentário do Juarez que me leva também a uma questão. Ele diz aqui: os homens são mais flexíveis neste quesito, embora também haver mulheres que encaram isto como, ups, perdemos aqui o Euclides. Mas eu estava aqui a ler um comentário, a ligação do Euclides caiu. Vamos lá aguardar que o Euclides volte. Mas antes de. Hello, hello, welcome, welcome, welcome. Deixa-me fazer aqui o pedido de novo, porque o Euclides caiu a ligação. E eu ia fazer uma pergunta que tem a ver com. Boa, bem-vinda, Assis. Que tem a ver com esse comentário que o Juarez fez aqui, né? Euclides, perdemos aqui por um Boa. instante. Uhum. Ok, ok. Certo, mas eu estava aqui a fazer ia fazer aqui uma pergunta que está associada ao comentário que o Juarez deixou aqui, que era, os homens são mais flexíveis nesse sentido, né? Mulheres com filhos, diz ele, embora também existam mulheres que encarem isso como algo normal quando realmente se quer criar um lar.
Eu não sei se é por causa do gênero, né? Porque eu sou mulher e ele que está a dizer isso é homem, mas eu fico com a sensação de que é o inverso, de que há mais preconceito em relação às mulheres quando têm filhos, de entrar e encontrar um novo relacionamento, do que para os homens. E muitas vezes se ouve dizer: ah, mas tu já tens filho com ele, vais terminar essa relação, depois vais fazer filho com outro, vão ser filhos de pais diferentes, mesmo que a relação não esteja a correr bem, né? Nós meio que já tocamos nesses pontos. Mas imagina que são mesmo causas, vou dizer, justificáveis para a pessoa, a relação não está a correr bem. Muitas vezes a própria família tenta dissuadir e dizer: ah, mas tu já tens filhos com ele, vais encontrar mais alguém, vais fazer mais filho. Depois, mulher que já tem filho é muito complicado, não sei o que, não sei o que. Então, eu fico com a sensação de que há maior preconceito em relação às mulheres quando já têm filhos e querem começar um novo relacionamento do que em relação aos homens. Mas aqui o Juarez tem uma opinião diferente, né? Mas vamos ouvir aqui o que tu podes nos dizer sobre isso, da Olha, tua. com conhecimento de Sim, causa, né? certo. Exato, com conhecimento de causa, porque o meu trabalho, toda a terapia que trago, ela é inspirada na nossa própria sociedade. Eu não posso trazer bases que não tenham a ver. Então, com conhecimento de causa, eu posso dizer o seguinte: são dois aspectos diferentes. A mulher sofre muito mais preconceito, efetivamente, mas muitos homens tendem a ser mais flexíveis. Agora, o Ok, motivo por detrás é que é ok, interessante. Não tem ok. escolha. O motivo por detrás, para muitos homens tolerarem, é que não têm escolha. E o detalhe é o sonho de muitos homens que toleram, ou seja, que dizem: ela tem filhos, mas não faz mal. O sonho deles é que o ex ou o pai da criança não seja um pai presente. Então ele está mais confortável. A Quando eu sério. digo que não tem escolha, Sim. um homem quando procura uma mulher com juízo, geralmente pensa numa mulher que já tem algumas responsabilidades, Ok, sendo uma delas filhos. ok. Outra grande vantagem que faz muitos Eu homens quis desculpar. escolherem. Não te esqueças só do que vais dizer, mas só para efeitos de contexto. Quando tu dizes juízo, é o quê? Uma pessoa mais madura, uma pessoa que já teve a experiência de ver com outra pessoa? O que é que Não, é significa mesmo a no mulher? contexto de juízo, é mesmo no contexto de juízo, no sentido de não só uma questão de experiência, mas uma pessoa que já tem os pés assentes. E eu não Hum, estou a dizer que seja de facto. ok. Na mentalidade de muitos homens, Uhum, tendo em conta a conjuntura da sociedade angolana, à medida em que acredita-se, né? Eu quando estava fora do país, só se falava mal da mulher angolana. Que elas aí só sabem beber, acabam uma grade, não sei o quê, blá, blá, blá. Pronto. sim. Há muito preconceito em torno da mulher angolana. Tanto num sentido pejorativo, negativo, e um quanto não realístico, Uhum, tanto num sentido em que, de facto, existem muitas mulheres que sujam o bom nome de outras mulheres. Então, por umas, muitas pagam. É nesse infelizmente. sentido. Então, Uhum, exatamente. Infelizmente é o que acontece. Tanto que se torna, eu recebo muitos homens a pedirem mulher para casar, ou como é que fazem, e vice-versa. E entendem ser raro uma mulher de família, que o pai é pai, que a mãe é mãe, que sabe ser filha, uma mulher não só da igreja, mas com valores e princípios morais, uma mulher uhum, com os pés assentes, que não está a viajar, uma mulher que não vai ser facilmente corrompida, por aí afora. Então, o senso comum de muitos homens angolanos leva a crer que uma mulher que já tem filhos, que tem responsabilidade em primeira instância, uhum. pode ser uma boa escolha porque ela já tem alguém para cuidar, né? Ok, Da mesma então by forma default já como, deve saber como é que. exatamente, da mesma Ok, forma que percebo. muita mulher entende que um homem mais adulto, um homem mais velho é mais adulto. São esses conceitos Uhum. que nós Ok, vamos criando ok, de forma ok, bem ok. consciente, para Uhum, perceberes que uhum, não é uma questão de preconceito, são uhum. conceitos, né, que se Conceitos. criam. Uhum. Então, Ok. daí existir de alguma forma maior aceitação, porque muitas mulheres que já viveram a vida louca
e nisso tiveram filhos, depois assentaram. Então, no senso comum de muitos homens angolanos, pensam, essa já está pronta, já sofreu uma vez, não vai querer sofrer a segunda. Então, é mais ou menos por esse motivo. Ok, Entretanto, a mulher com filho sofre mais preconceito, sobretudo do lado da família. certo. É exatamente Dois, isso que eu estava para aqui a dizer. muitos homens é Uhum. extremamente desafiante, e falo eu na primeira pessoa, sou pai galinha, e o parceiro da mãe do meu filho, Uhum. durante muitos anos, sentiu-se incomodado com a minha presença. Eu estou presente na vida do meu filho, nunca tive interesse nenhum. E o medo, né, geralmente é esse, se calhar vão voltar, o recuerdo, Sim, sim, etc. sim, Nunca sim, foi sim, sobre sim. isso. Quero apenas estar com meu filho. Então, para muitos homens, essa parte é desafiante. E por outra, existem ex que Uhum. de facto querem implicar com a atual. Que infernizam. Então, Uhum. por Certo? causa dessa, exatamente, Sim. Que por acham que tu causa és a desta culpada do fim, confusão né? Pronto. toda, pois, então, por Uhum. causa dessa confusão toda, para mim se torna muito mais difícil para uma mulher que tem um filho. Ainda tem um cenário ainda pior. Existem homens que pensam da seguinte forma: tens que me agradecer porque eu te aceitei com filho. Tens que me agradecer Que porque eu te verdade seja. aceitei com filho. Podiam não te aceitar. As mulheres com filho já não têm sorte de encontrar marido. Isso é um outro preconceito que sofre a mulher que já tem um filho. Então, de modo geral, sempre vai ser mais desafiante para a mulher porque o filho está lá Uhum. e ela Uhum. vai ter que estar com o filho, o marido vai ter que encontrar o filho, não é? Então sempre vai ser mais desafiante para a mulher. Atenção, não estou aqui a favorecer a mulher, digo isso mediante factos, mediante estimativas, não é? Que é parte do meu trabalho. Certo, certo. A Denise diz aqui, ontem estive a ler um artigo que dizia que os homens respeitam mais ou menos uma mulher com filhos, dependendo da forma como os adquiriu, se dentro ou fora do casamento. E depois aqui o Juarez diz, quanto ao que o Euclides disse, muitas vezes para ambos os sexos, a família tem sido um problema que não aceita essa condição. Exatamente, é Exato. exatamente isso. A Vânia diz aqui, aprendendo, trazer estes factos acima com clareza, perdão, ajuda para nos ajudarmos. Depois o Juarez diz aqui, infelizmente em Angola, acha-se que é impossível construir futuro com alguém existindo filhos na relação. Na minha opinião, negativo, pois tudo vai depender do propósito de ambos os lados. Ok, fantástico. E Porque eu olha, Elis, aqui... Uhum, sim, deixa eu trazer aqui um aspecto muito importante sobre filhos. Na cultura, uau, ok. pronto, alguém tentou ligar. Estava a dizer, estás aí, estás a ouvir? Tô. Na nossa cultura, estavas a falar da nossa cultura. Acho que se calhar deve ter entrado aqui uma. Uhum. Não, está alguém de forma insistente a ligar. Pronto, já não está mais a ligar. Então, há uma coisa bonita na cultura angolana. Quando as pessoas abrem a boca para dizer somos africanos, na cultura angolana, há aspectos da cultura angolana que não Uhum. são respeitados porque não convém. Há uma região da Angola em que os filhos são sempre aceitos. Se saiu mais escuro, saiu mais claro, e até nas situações em que é filho de outra pessoa. Uau. Está na barriga da minha mulher, é meu filho. Até porque é legal, né? E isso de Uhum. alguma forma acaba sendo da nossa lei. Né? Ok. Quero com isso dizer, né? Eu também sou advogado, né? Para quem não sabe. Então, se uma jovem casada com o Mateus ficar grávida, o filho é do Mateus até prova em contrário. A bom rigor, o filho Hum. é atribuído a Mateus. Então, há uma região da Angola, que aí está o Cunene e outras,
que é mesmo assim. Uhum. Alguém que casa com uma mulher que tem filhos é um homem abençoado. Ou seja, meu pai Uau. até está sempre a dizer: epa, homem é esse, ainda agora que arranjou relacionamento, já tem filho. Assim Uau. mesmo. Existe maior respeito e admiração por um homem que se casa com uma mulher, que se junta com uma mulher que tem filhos. Isso é cultural, faz parte Uhum. da nossa cultura. Aí a região do Cunene, há umas outras regiões, porque, porque são zonas de agricultura e quanto mais mão de obra, filhos, tiver, melhor. Melhor. Então, Melhor. se Uhum. juntar a alguém que tem filhos é bênção. Esse homem é elogiado, é valorizado e por aí afora. Isso é cultural. Porém, os hábitos que estão a ser desenvolvidos na cidade começam a agredir esses bons hábitos, né? Que vinham ou que têm na aldeia. Esses são hábitos, obviamente, muito mais da aldeia, muito mais daquelas zonas mais afastadas do que propriamente da cidade. Quando viemos para a cidade, começamos a desenvolver hábitos que não são de parte nenhuma, nem de Uhum. Angola, Uhum. nem do Sim, estrangeiro. São sim, hábitos que sim. foram assim criados só. Não se sabe quem é quem. É isso. Hum. Isso depois aqui traz-me uma outra questão, né? Por causa deste comentário aqui que tu fizeste e também aqui algo que eu li aqui nos comentários do pessoal. Que é, efetivamente, é mais fácil quando tu vais entrar para um relacionamento em que, ok, a mulher tem filhos e ele também já tem filhos e vice-versa, porque mais facilmente vão conseguir criar aqui uma dinâmica favorável para os outros, para os dois, né? Porque como tu disseste, tem mesmo muitas nuances. Tem aquela pessoa que sente, ok, eu estou nessa relação nova, mas ela ou ele já vem com filho, se calhar isso vai ser um argumento para o outro relacionamento que terminou tentar reatar. É melhor que os dois já tenham. Quais são os desafios, efetivamente, de tu tentares construir uma família onde os dois, ou eventualmente um deles, já tenha filhos de outros relacionamentos, tendo em consideração essas nuances todas? Bem, não existe uma fórmula, né? O maior segredo, na verdade, é os dois terem noção do que estão a construir. Não é? Eu já tenho filhos, tu também tens filhos. Eu tenho esses desafios com os pais da criança, eu tenho esses desafios com a mãe da criança. Ou seja, um relacionamento transparente em que eu te explico o que te espera Uhum. ajuda. Só que nós geralmente mentimos, né? Não, tá tudo bem, nos separamos bem, não, tá tudo bem. Afinal, tu Só que estás não. a juntar com alguém que tem uma ex-psicopata Pro Max ou um ex-psicopata Pro Max. Então, a transparência, por um lado, e sobretudo a transparência em você mesmo. Existem pessoas que nunca conseguiram deixar o ex ou a ex. Então, vou dizer de forma bem frontal. Existem comportamentos de ex que são um sinal de que a relação nunca se rompeu. E há Uhum. necessidade de nós sabermos cortar essa pessoa. Tipo, dar satisfações. Um casal que está separado há mais de 4 anos continuam a ter brigas, tipo são marido e mulher. Os ex não têm Shady, que shady, brigar. shady. Muito Os shady ex isso. não têm que discutir. Necessidade de discutir, sobretudo por coisas banais ou por coisas simples, Uhum. denota aí um amor não bem terminado, porque a forma, o amor se transforma em ódio, e ódio é uma forma de amor. Por isso é que estamos sempre a falar de amor e ódio Amor por e andarem de ódio. mãos dadas. Uhum. Exato. Uhum. O sentimento que se deve ter para com o ex é de indiferença. E até chamar de ex tem que ter prazo de validade. Adoro. 2, tipo, mais de 4 anos já não é para chamar ex, é fulano. Boa. Ah, o meu ex. Isso é Gostei, um gostei. sentimento de posse. Não, esse é meu ex. Por exemplo, imagina chamar de Assim ex com muito a orgulho, alguém isso é com quem shady, você isso é teve. muito Sim, shady. a alguém com quem você teve um relacionamento há 14 anos atrás. Esse é meu ex. Não faz sentido. Não faz nem sentido chamar de ex tanto tempo. Então,
sobretudo no sentido de se ultrapassar, de se superar o relacionamento, não chama mais de ex, é É fulano. fulano, É eu fulano, gostei. meu pai das crianças, qualquer coisa. Meu ex, tipo, meu ex, né? Quer Meu bater ex. no peito? Não, esse é meu ex. Meu What ex. is this? Então, Ai, a sério. Uhum. é, é bom ter essa dinâmica e depois ser uma pessoa com consciência de que o outro ou a outra não vai te roubar o teu parceiro, a tua parceira. Seres humanos não são roubáveis. A pessoa vai porque tem muita vontade de ir e ponto. Atenção a O julgar, sim. medo, exatamente, o medo de te roubarem no ex, o medo de te roubarem na ex, é um dos maiores pilares para que a relação corra mal, seja péssima. Então, quando essa ex vier por acolher no vosso relacionamento, não te ofendas. O desafio é esse, né? Mas o maior desafio ainda é teres a sensação de que o teu parceiro, de que a tua parceira ainda sente alguma coisa. Infelizmente, Certo. a maior parte dos homens e mulheres que entram para um relacionamento com uma mulher que já tem filhos, com um homem que já tem filhos, com uma outra pessoa, é exatamente esse. Há o medo de que se calhar um recuerdo das saudades e tal. E existe muita gente confusa, eles, a entrar para novos relacionamentos sem terminar o relacionamento anterior. Nós na Gênesis temos um processo terapêutico que é terapia pós-separação. Ok. Terapia pós-separação exatamente porque há muita gente que fica perdida no espaço e no tempo depois da separação, fazendo com que apliquem aquela máxima de amor antigo se cura com amor novo. Ou seja, nós nos tornamos os abusadores dos tempos porque queremos nos aproveitar do amor de alguém para suprir, cobrir, tapar o amor de quem nos rejeitou. Certo. De alguma forma, nós somos mesmo pessoas maldosas. Pessoas mais mesmo que vão arder no mármore do inferno. Porque a máxima está aí e nós usamos a torta e a direita, mas está errado. Antes de começar um novo relacionamento, após a separação, se cura. Então nós criamos um processo terapêutico exatamente com esse propósito. E também temos um pacote terapêutico que é terapia para filhos de pais separados, em que nós trabalhamos sobretudo com os pais, no sentido de garantir que os filhos saiam desse ciclo de ódio que os pais criam entre si. Eu estou aqui com um problema gravíssimo. Então. O telefone está sem carga, Sim. não estou em casa e não tem carregador, não! Já estou com 3%. Ai, vai ligar daqui a um bocadinho, Já estou com 3%. Então, mas vamos continuar. Se cair só, é para ter noção disso. Ok. Vamos aproveitar. Então, é mais ou menos por aí. É certo, muito desafiante. Então, até acho que vamos abrir um pacote na Gênesis para pais que têm, ou seja, para casais que têm filhos de relações diferentes. Pronto. Vamos abrir isso e nós já podemos oferecer agora, quem estiver acompanhando a live e quiser uma estruturação para o relacionamento nesse tipo de situações, nós estamos aqui para ajudar. Certo. E por acaso era mesmo a pergunta que eu tinha a seguir. Como é que se enquadram as crianças nessa dinâmica? Porque nós falamos dos adultos, nós falamos das pessoas que, ok, têm certa maturidade para entrar para um novo relacionamento. Sei que têm filhos dentro desta relação nova, né, que vai começar agora, mas qual é o posicionamento das crianças nesse contexto todo? Será que os pais levam em consideração alguns critérios, eventualmente, né, antes de selecionar o novo parceiro, porque vai ser alguém que tem que aceitar o facto de já existirem crianças, porque as crianças fazem parte de mim, né? Não posso dizer, olha, vais te relacionar comigo, gostas muito de mim e não aceitas os meus filhos. Isso não existe. Mas como é que as crianças são vistas nesse contexto? Será que se tem em consideração que é importante ter uma conversa com elas, sentar com a nova pessoa que vai entrar para a vida delas e explicar eventualmente quem é essa pessoa, quem vai representar, que não vai ocupar o lugar de mãe ou de pai? Como é que funciona a dinâmica das crianças nesse tipo de relacionamentos? Bem, nesses relacionamentos, o ideal
Exato. O ideal é sempre fazer lembrar as crianças que o papá vai ser o papá, a mamã vai ser a mamã. Primeiro. Segundo, nunca se relacionem com homens que não amem os vossos filhos, com mulheres que não amem os vossos filhos. Não aceitem isso. É parte de vocês. Não respeita o teu filho, não te respeita. Não ama o teu filho, não Uhum. te ama. Levem isso bem a peito. Porque há muita gente a permitir coisas muito erradas nessa vertente. Isso é importante. Os filhos devem ser tidos e achados. Vamos passear, vamos chupar gelados, vamos incluir na dinâmica familiar para garantir que não existam os traumas que foram causados lá quando no início eu contava que muitos de nós são resultados de Uhum. traumas familiares. Certo. Mais de 90% dos problemas de casal são traumas de infância, não são problemas de casal, são traumas de infância que nós carregamos para dentro dos novos relacionamentos. Uhum. Uhum. Boa, boa. E imagina uma pessoa que vai entrar para um relacionamento com essas características e a pessoa até não tem problemas com as crianças, gosta de crianças, mas o processo da afeição, né, se calhar tem aqui o seu tempo. Como é que deve ser a postura dessa pessoa? Chega já e explica, correndo o risco da outra pessoa se calhar não entender bem e sentir, para não queres me aceitar com os meus filhos. Como é que a pessoa tá. Imagina que a pessoa não tem filhos, como é que se posiciona neste relacionamento? Eu gosto da pessoa, não tenho nada contra as crianças às vezes, se calhar, também são um bocadinho rebeldinhas. Como é que essa pessoa consegue criar assim esse equilíbrio, né, dentro da relação? Porque eu acho que às vezes não se fala muito sobre isso, né? Mas eu acredito que é um processo, porque são pessoas com quem tu vais conviver pela primeira vez. E isso acontece em todas as esferas, mesmo com colegas, com amigos, com pessoas que nós estamos a conhecer agora. Existe um processo até ganharmos afeição. Mas por serem filhos do teu parceiro ou da tua parceira, se calhar tu vais ficar um bocadinho retraído de mostrar que é um processo, né? Se calhar vais querer simular comportamento já, tipo, yeah. Mas como é que a pessoa deve se posicionar? Será que deve dizer? Será que deve explicar que ainda é um processo? Como é que Bem, a pessoa se Elis, posiciona? antes que isso Uhum. corte, empatia. Se eu Ok. te amo, amo os teus filhos. O tema do afeto em relação a crianças, ele é construído, mas existe a exigência de aceleração dessa construção. Não é simular comportamento. É o Uhum. mesmo nível de afeto de um colega de trabalho, é o mesmo nível de afeto do professor em relação aos alunos. É rápido, é urgente, é necessário. Não há essa de preciso de mais tempo para lidar com a afeição em relação aos teus filhos. Eu te Uhum. amo, tenho empatia por ti e preciso estar apto para estar com o teu filho, com os teus Uhum. filhos, no Uhum. caso. Uhum. Então, Uhum. isso é uma máxima que, se levar tempo, você se envolve com ele e ele pode não se envolver com as crianças. Você se envolve com ela e ela pode não se envolver com as crianças e é tempo perdido. Você já está Uhum. apaixonado, está apaixonada e se vê forçado a estar com alguém que não ama os teus filhos. Então, Uhum. não aconselho ninguém a negociar isso. Já só tem 1%. Não aconselho ninguém a Uhum. negociar isso. Empatia para com os meus filhos, lidar com os meus filhos, não deve ser um desafio grande. Nós somos africanos, nós somos angolanos, temos sobrinhos, já Uhum. cuidamos de crianças ou temos alguma noção sobre isso. Uhum. Então, vai, como diz aquela gíria feia, vai ficar com a mesa, tem que acolher as cadeiras, né? É horrível Certo. isso, mas pronto. Sim. Então, Olha, se você está aí eu por queria estar a amor, pedir para arranjarem carregador para ti, porque vai desligar. E tem aqui uma pergunta que é extremamente interessante e um pertinente, que é segundo só. como. Mãe, ele está aí. Sim. Epa, pessoal, olha, é a salvação. Minha irmã tem o carregador. Boa, Pede o fantástico. seu carregador da Boa, iPhone, minha boa, mãe. boa. Sim, porque aqui tem uma pergunta da Licínia, espero ter dito bem, Licínia Nisha, que diz aqui que é importante também abordar filhos de casos de infidelidade no casamento, quando o casal decide continuar casados apesar disso. Eu acho que isso é uma pergunta muito pertinente. Isso não pode ter. Olha, eu acho que a essa altura o telefone do Euclides já desligou e então está aqui a piscar, porque perdemos o Euclides neste momento. Então, vamos fazer figas
Pois, perdemos o Euclides. Acredito que é porque a carga do telefone acabou mesmo completamente. Mas essa pergunta aqui é muito, muito pertinente da Licínia sobre como lidar com filhos resultados de infidelidade quando o casal decide continuar junto. É verdade, vamos aguardar, ele já está. Olá, Artemisia, assim, vamos aguardar, ele já está a carregar, não temos pressa. É isso. Entretanto, podem ir partilhando aqui perguntas que quando o Euclides conseguir juntar-se a nós novamente, vamos pedir a ela aqui para responder. E logo no princípio da nossa live, perdão, o Euclides estava a falar sobre ser uma realidade aqui no nosso contexto africano, o angolano em particular, e que às vezes nós estamos tão habituados a essa dinâmica, né, enquanto africanos, mas que de uns tempos para cá, vamos assim dizer, na era mais moderna, já tem estado a causar alguma estranheza, pais com tantos filhos como nós víamos antigamente, etc, etc. E, ok, infidelidade é algo duro de se resolver. Certo, certo. Eu acho que o Euclides aqui voltou. E nós falávamos sobre, às vezes as pessoas que mais criticam acabam por repetir os mesmos erros dos pais e até que ponto isso não está a acontecer na nossa sociedade, o que acaba por criar também pessoas disfuncionais, né? Que são os tais traumas de criança ou da infância que nós trazemos para dentro dos relacionamentos. Ai, estamos felizes que voltaste. Viva, consegui. Ai, está bem. Boa, 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 boa. Boa. Sim, então, antes de desligar completamente aqui o telefone, eu estava a ler a pergunta da Alicínia, não sei se conseguiste ouvir, mas deixa-me só encontrar aqui nos comentários, que é para voltar a repetir. E assim estarmos todos no mesmo entendimento. Ok. Sobre casos de infidelidade no casamento, onde nascem outros filhos. Quando o casal decide continuar casado, apesar disso, como lidar com esta situação? Lidar após uma traição que gerou filhos, é isso, né? Exatamente, exatamente. Assunto grande, é assim. Aqui não é para dar muita Compreensão toda. volta. Uhum, Falamos de forma nua e crua. Minha irmã, perdoaste, assume o teu problema. E esse problema não é perdoar o causador do problema e condenar a pobre criança resultada de pessoas inconsequentes. Então, uhum, você perdoou o moço, estás a aceitar o filho. Não há cá truques. Porque não, eu te perdoo, mas essa criança não entra na minha casa. Você está a prejudicar a vida de uma criança. E um dos grandes problemas da fuga à paternidade é essa questão. Mulheres uhum, casadas, no caso mães, que depois de perdoarem o marido, bloqueiam o acesso do filho ao marido. Ou seja, bloqueiam o acesso de uma criança ao seu pai. Tipo, nem querem saber quais são os traumas que essa criança vai ter. Isso é algo que me choca num nível, e atenção, eu só estou a dizer se você perdoou, porque se você não vai aguentar lidar com a criança fruto dessa traição, não perdoa, deixa o senhorzinho ir embora, lhe manda acabar, a relação acaba e ponto final. Agora, perdoar para prejudicar a vida de uma criança, isso é desumano. uhum. Euclides, eu Porque tenho quando você... quero, Uhum. uhum. Sim, não, quero Sim, adicionar aqui sim. uma variável a esse tema. Imagina que essa é a tentativa. Não estou a desculpar, não estou a dizer que está certo ou está errado, só quero aqui também trazer uma Uhum. outra nuance. Que é a forma da pessoa, no contexto angolano, pronto, nós sabemos como é que são as coisas, os homens, etc, etc, nem todos, atenção julgada, mas ouvimos isso vezes sem conta. Que é a forma da pessoa tentar impedir que o homem faça a mesma coisa, porque eu acredito que na cabeça de muitas mulheres tentar castigar o homem, na verdade castigando a criança, mas na tentativa de castigar o homem, ela posiciona-se dessa forma porque ela acha que se eu deixar, se eu perdoar, se eu abraçar a criança, ele vai querer fazer um segundo filho. Yeah. Por acaso, o pensamento de muitas mulheres, não sei se estás-me a ouvir bem, eles.
Agora estou. Exato. Tive aqui uma. O pensamento de muitas mulheres é esse. Porém, eu estou a falar sobre perdão. Uhum. Você perdoa, e eu costumo dizer sempre, perdoa e continua quantas vezes você achar que deve ser. Quando não for, no caso, e Uhum. separando, deixando aqui bem claro, tem que separar perdão de continuar. Porque Ok. nós Perfeito. devemos Uhum. perdoar para nos livrarmos da dor, da mágoa. Uhum. Perdonar, do latim tardio, significa abrir mão da mágoa. Então, o perdão Ok. deve sempre ser dado. Sempre devemos Uhum. perdoar. Agora, continuar no relacionamento, isso é outra história. Então, você perdoa uma vez, vê o filho. Perdoas a segunda vez, vê o filho. Você é que é responsável por quantas vezes vai perdoar. Se na segunda Uhum. vez você já não quer perdoar, estás no teu direito. O contexto angolano condena as mulheres que desistem do lar por traição. Então, quando eu me refiro ao processo pós-separação, é exatamente trabalhar na pessoa, blindar a pessoa de tudo o que a sociedade vai dizer. Porque ninguém está preocupado com a tua dor. Ninguém. Quando você diz que Uhum. me traíram e quer se separar, no máximo vais ouvir uma história do tipo, eu também me traíram, não me separei. Do Não me tipo, eu não separei. tenho nada, tipo, yeah, tu do teu Uhum. lado vais dizer, mas peraí, eu não tenho nada a ver com a tua história. Se você não se separou, porque esse problema é teu, eu estou a me separar. Uhum. As pessoas são Não que eu seja diferentes. Uhum. apologista, exatamente, não que eu seja apologista da separação e que um dado importante aqui que devo dizer, a traição só se torna motivo da separação quando existem outros indícios, quando existem Uhum. outros problemas. Então a traição acaba se tornando meio que a gota d'água. Você já não faz Ok. isso, já não faz aquilo, já não és isso, já não és aquilo. Ainda me traz? Não. Vai me desculpar. Então, Uhum. é importante aqui referir o seguinte: o medo de voltar a ser traída por acolher uma criança é o motivo pelo qual vai surgir uma nova traição. Ou seja, o medo tende a atrair o motivo do medo. Uhum. Deixa eu explicar isso de forma mais científica. Quando você tem medo de traição, você se comporta mal. Se comporta mal como? Você decide controlar ao invés de cuidar. Ok. Você passa a controlar mais e passa a cuidar Uhum. menos. Certo. Há muitos homens, muitas mulheres dessa geração carente, que são péssimos parceiros, péssimas parceiras, exatamente pelo facto de elas querem atenção o tempo todo. Você não pode pestanejar, vai arranjar outra pessoa. Você não pode ter um projeto do serviço, não pode viajar a trabalho, você não pode ficar doente, você não pode sequer ir a um funeral. Ficas uma semana lá no Comba e essa pessoa de tão carente que é já arranja outra pessoa. Então, nós temos essas pessoas que têm traumas de infância, Uhum. têm traumas de infância, a grande maioria, que são muito carentes. Então, Uhum. quando você não cuida, ela se sente abandonada e mais facilmente cai. Além dessas pessoas são muito carentes, nós temos uma sociedade propensa a querer a mulher do outro. Uma sociedade propensa a querer o A marido da sério. outra. É doentio. É doentio eles. É Por doentio. isso é que usam o Ainda conceito de vou roubar. escrever Me a roubaram respeito. o homem, me roubaram a mulher. Isso. Foi roubado, arrastado contra a vontade dele, não é? Então, nós temos uma sociedade com uma atmosfera muito propensa à traição. Uhum. 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 Eu costumo dizer às mulheres que ficam a brincar com o sexo, tipo, como moeda de troca, não devem estar muito bem na cabeça. Ah, não, como não deste a mesada de casa, não vai haver sexo. É assim, minhas irmãs e meus irmãos, porque também já há homens a tentarem fazer esse tipo de chantagem. O mercado angolano é Ai, péssimo ridículo. nisso. Você nega.
Você nega o sexo no teu marido, na tua mulher, tem 1.500 pessoas lá Vai ter fora outras, sim, à sim. espera de um Alternativas não erro vão teu. faltar. Exatamente. À espera do teu Uhum. erro. E muitos homens pensam, não, eu sou mais bonito. Ou muitas mulheres dizem, eu sou mais bonita. Aqui não tem isso. Os angolanos não perdoam ninguém. Nem a mulher perdoa se é feio, nem o homem perdoa se é feia. Basta saber que é uma pessoa comprometida e é mesmo doentio. Logo tem alguém à espera do erro do marido para entrar em cena. À Para espera dar o do erro bote. da mulher para entrar em cena. Exatamente. Então é preciso muito cuidado, é preciso muito cuidado, é preciso muita maturidade, é preciso discernimento, é Uhum. preciso coração de igreja, não é? Para lidar com uma situação de traição com filhos. A decisão não é Uhum. sobre o Certo. quanto você ama o marido. Hein? Lembrem disso, a questão não está no quanto você ama o marido, porque nós já somos adultos que estamos aqui nessa live e nós já podemos assumir o seguinte: amor não é tudo. Amor não é tudo. Uhum. O que é que significa ser adulto? Nós amamos muito alguém que, por exemplo, também ama a bebida e não consegue sair. O teu amor não vai lhe curar. Amamos muito alguém que tem uma família desestruturada, extremamente invasiva, pronta a te matar. Amor não é tudo. Você ama alguém que te trai. Você já tem trauma de traição porque a tua mãe sofreu isso, porque você própria passou por um processo terapêutico. Você ama aquela pessoa, mas amor não é tudo. Então, ser adulto é difícil porque nós muitas vezes precisamos tomar decisões muito mais Uhum. para cuidar da nossa própria saúde do que para estarmos com a pessoa que amamos. Porque Uhum. o amor que fica a dar quatas com mágoa, quando o amor fica a dar quatas com mágoa, tu mais sofres do que Uhum. estás bem. Tu te Certo. destróis, tu te Uhum. anulas, tu te prejudicas. Então, precisamos tomar decisões difíceis muitas vezes quanto cortar um braço. Isso é mesmo, literalmente cortar um braço quando você, por uma situação muito triste no relacionamento, é esforçada a deixar o parceiro. Isso é cortar um braço, é cortar uma perna, porque aquela pessoa era parte de ti. Mas, tal Uhum. como Uhum. diz a passagem bíblica, mais vale entrar no reino dos céus sem um braço do que todo o corpo Assim no mesmo. inferno, no pecado. É verdade, é Exatamente. verdade, é verdade. É verdade. Olha, ainda na senda da pergunta da Licínia, ela fala sobre o tipo de relação que o infiel, no tema que estamos aqui a falar, né, sobre filhos que são resultado de uma traição. O tipo de relação que o infiel tem com o filho ou a filha. E eu aqui, se calhar, colocaria, né, porque tu acabaste por responder, que não deve ser o posicionamento do traído privar a relação do filho com o pai ou com a mãe. Ok. Entretanto, eu coloco aqui mais uma nuance nesse tema, que é a relação da pessoa, ou seja, do casal, né, entre si, versus a relação com a mãe, no caso, a mãe da criança, né? O pai deve trazer a criança para a sua vida, o pai deve, tipo, tentar limitar e gerir só a relação com a mãe da criança, porque tem que existir aí alguma forma de colocar a criança no centro como denominador comum, né? Agora, eu acredito que a pergunta da Licínia tem a ver com essa dinâmica do posicionamento do pai, estamos a assumir que é o marido que traiu, em relação à mãe da outra criança, né? Como ela vai Exatamente. querer fazer parte da vida Então, também do aqui, triângulo. pois, aqui nós estamos a pensar da seguinte forma. Eu vou te perdoar, vou acolher essa criança, mas você não goza comigo, não brinca comigo. No primeiro sinal que eu sentir que tu e a mãe da criança estão a se dar recuerdo, meu amigo, tchau. Ok.
Ok. Lá você diz isso e do resto não precisas procurar, só precisas utilizar o teu dom como mulher que consegue perceber quando algo de Uhum. errado não está certo. Prontos. Nisso, essa gestão, se a dúvida for muito alta, pede a ele, epá, eu vou me sentir mais segura se for eu a fazer a gestão. Ah, mas Uhum. a outra mulher não quer e tal, não faz mal. Então fica um irmão, um primo que seja. Vamos arranjar uma solução. Mas nesse momento eu gostaria que tivesses menos contato com ela. Isso Uhum. resolve-se por um tempo até a pessoa se curar, até a pessoa ultrapassar isso. Mas, mais uma vez, não pode privar ou não podem arranjar dinâmicas que prejudiquem a criança. Uma Uhum. mulher que perdoa a traição, uma traição com o filho, tem que cuidar desta criança, se torna a responsabilidade maior dela. Porque há homens, por exemplo, que ela não impede, mas também não favorece, também não ajuda. Ela reage com mágoa. Resultado, esse moço, por amar a parceira, rejeita o filho. É que a má gestão desse tipo de situações tem elevado o índice de fuga à paternidade. Ele até gosta do filho, mas como não quer perder a mulher, abandona o filho. Então, uma das pessoas que pode muito ajudar e até ser responsável pelo acolhimento deste filho feito fora do relacionamento é a própria esposa. Está aí um Uhum. exemplo de como é que os nossos pais resolveram isso e nós, os filhos, não queremos saber disso. Existem mulheres que o trauma é a mãe Ai, que meu Deus. acolheu Uhum. os filhos. O trauma dessa mulher é a minha mãe acolheu os meus irmãos e eu odiei isso. Eu acho que a Uhum. minha mãe não é muito sábia, só para não usar outra expressão. Uhum. Então, essas filhas se condenam a viver a mesma história, porque criticam, condenam a história da mãe. Então, na vez dela, como ela esperou tanto tempo para que isso acontecesse na vida dela, ela tenta fazer diferente, fazendo ou criando mais uma vítima para a sociedade, mais um filho órfão de pai vivo. E esse nível de empatia, ou essa falta de empatia que muitos homens e mulheres têm de dizer esse filho não entra na minha casa, é que está a destruir a nossa sociedade. Uhum. É que Porque está a os destruir a filhos nossa depois, no sociedade. final do Então, dia, não têm culpa nenhuma. Uhum. não tem culpa nenhuma. Como é que você odeia uma criança que nem tem nada a ver com a história? Ela é resultado e você perdoa o criminoso, o causador do problema, você Quer dizer, perdoa. comparar. E Uhum. um ser que não tem nada a ver com o assunto eh, não se aceita o perdão. Nesses Uhum. processos, eu costumo dizer, faz terapia. Faz mesmo terapia, se pega, Uhum. procura o doutor Euclides, procura um terapeuta, faz terapia. Não está a conseguir perdoar, Uhum. vai fazer terapia. Boa. Exatamente porque Euclides. Uhum. depois... E depois há um último detalhe sobre o perdão. Perdoar não é esquecer. Há pessoas que Bem, dizem, não, não esquecer. como é que eu vou ver a criança? Porque assim eu não vou conseguir esquecer. Vai esquecer o quê? Ninguém esquece que fogo queima. E nós Uhum. já nos queimamos há muito tempo. E nunca nos esquecemos que fogo queima. Então, o cérebro não vai te permitir esquecer a traição. Traição não é para esquecer. Você tem que saber que te traíram. O que vai acontecer é que você vai se lembrar sem mágoa. Tipo aquela surra que a mamãe deu, que hoje você riu. Ei, mamãe já me bateu muito. Que. Sim, isso é perdoar, que é lembrar sem mágoa. Uhum. Já na reta final, Certo. né? Aqui já está a ficar tarde. Uhum. Sim, já está. Infelizmente, mas infelizmente estamos na reta final. Mas eu Vamos queria, marcar antes para de tu, dois. Uhum. de fechar este ponto em particular, queria só tentar perceber, aproveitando aqui a tua deixa também de advogado, o que é que a lei prevê nestes casos, em termos de direitos, para filhos que são feitos frutos, que nascem, né, fruto de uma traição? Os direitos são os mesmos que os seus irmãos.
E vem Ok. aqui a nota muito interessante. É, se você, porque está apaixonada, coloca a tua casa em nome do marido, o filho, esse filho da traição, tem direito sobre a casa, porque os bens dele são dos filhos dele. E também esse conceito que ainda partilhamos no Conversas Necessárias, se o teu marido fez um filho fora e ele não tiver como pagar e não tiver nenhum outro familiar disponível para pagar, você, esposa do marido, é que vai custear, vai sustentar o filho do marido. Volto a repetir. O teu marido fez um filho fora e o tal marido também não trabalha, né? Como acontece muitas vezes. O tal marido não trabalha, fez um filho fora, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão para custear. Então você, a esposa, fica com o cargo de ajudar, de custear a pensão alimentar do teu filho que você ganhou, né? Filho enteado. Então, em termos legais, e eu acredito que faz-se muito pouco pelas crianças. Por isso é que eu Uhum. olho para a nossa sociedade a construir um apocalipse familiar terrível. Esses filhos abandonados que não têm onde comer, muitas vezes acabam sendo criados por mulheres que precisam se prostituir. Ele vê e ele sabe. Por mulheres que por um pedaço de pão vão para a cama, né, com outros homens. O filho vê, o filho sabe. Quando são meninas, muitas vezes o caminho acaba sendo o mesmo. E você, pai, sempre a se postar nas redes sociais, uma pausa daqui, outra pausa dali, com os teus filhos a passarem fome. E a justiça, que agora está mais célere, ainda não criou mecanismos para que isso seja mais abrangente, ou seja, criar mais Uhum. salas de família, criar mais lugares para Certo. resolver esses dilemas, criar mais Uhum. mecanismos para que a fuga à paternidade seja um crime, tal como assassinar alguém, porque a fuga à paternidade é uma forma de assassinato, é uma forma de homicídio. Estamos a Uhum. matar o presente e o futuro de uma criança, né? E todos nós estamos a ver ali, todos nós estamos com as mãos cheias de sangue, a ver isso acontecer, porque é um sobrinho, é um sobrinho, é um sobrinho. Ele fez fora, mas é nosso sobrinho. Nós estamos só a olhar, é nosso primo, prontos, é nosso neto, e nós estamos só a olhar, a desprezar um ser. Era bom, eu gostaria que no tempo do feitiço essa criança não podia ser desprezada sob pena de a pessoa que desprezou ficar maluca. Então eu acho que nós devíamos voltar à era do feitiço, né? Maldição para todo pai que abandona o filho, que vira as costas, que não dá prestação alimentar. E estou mesmo a dizer, uma tala para eles todos. Pronto, falei. Podem me cancelar aqui nas redes sociais. Tala para todo mundo. Não, mas eu tive que Ai, abandonar não sei porque como ela é que estava a está me fazer nesse país, meu chantagem. Deus. Tive que abandonar porque a minha mulher não gosta da criança. Tá lá para ti, você também. É, eles é um assunto que me dá muita dor. Eu estou mesmo aqui a Uhum. tentar rir, né? A tentar Uhum. me concentrar, mas é algo que me causa muita dor, porque são crianças incríveis. São os futuros deputados, presidentes desse país, são os futuros milionários desse país que perderam a oportunidade, que estão a perder a oportunidade de crescer por causa de pais e mães irresponsáveis, não é? Uhum. Que Certo, não têm certo. o pingo de decência. Uhum. Consegues ouvir? Certo. Consigo ouvir. Euclides, eu tenho aqui perguntas. No momento em que Uhum. caíste aqui com o telefone, né? Caíste com o telefone. O telefone ficou sem carga. E eu não queria deixar Foi. de passar aqui essas perguntas. E uma delas é da Artemisia, que diz: será que é viável estar com alguém que diz que não quer ser mãe ou pai, mas quer juntar-se a alguém que já tem filhos? Ou seja, não quer ser mãe,
mas está disposta a ser madrasta. Será que é viável? Eu acho que é isso. Não percebi. Como é que é? Ok. Será que é viável estar com alguém que diz que não quer ser mãe nem pai, mas quer juntar-se a alguém que já tem filhos? Será que é viável esse tipo? No caso, seria alguém que não tem filhos, penso que é isso que ela quer dizer, e quer juntar-se a alguém que já Ah, tenha, né? sim. Mas a pessoa diz: olha, não quero ser nem mãe nem pai, mas quero juntar-me a alguém que já tem filhos. Será que é viável? Consegues ouvir bem? Eu estou a ouvir com alguns cortes. Estás-me a Agora ouvir bem? sim. Agora consigo ouvir, agora consigo ouvir. Boa. Então, é viável, não sei, à medida em que ela já tem filhos, não é? Ela já tem filhos. No caso, quando a mulher já tem filhos. Porque se for o homem que já tem filhos, e ela diz já não quero mais filhos, é diferente porque geralmente os filhos estão com a mãe. Esse homem quer um filho Uhum, quer filhos em casa, por exemplo, e se junta a uma uhum, mulher que já não quer ter filhos. Aí já é diferente, já é mais complicado. No caso de uma mulher que já tem filhos e aparece um homem que diz, olha, os teus filhos estão de bom tamanho, é viável. Porque nós uhum. temos esse problema que precisamos olhar de forma adulta. Essa ideia dos filhos fruto do amor, eles nem sempre precisam vir. Imagina que nós já temos, eu já tenho 5, você já tem 6, mas um filho do fruto do amor. E se a relação não der certo? O filho que vai nos unir. É assim, tem que ponderar. No máximo, o filho da porta, né? Já antes da menopausa, já se conhecem bem, o da porta. Agora, você começa um relacionamento agora, não é? Você já tem filhos. Já tem filhos, o outro já tem filhos. Em, sei lá, 6 meses de relacionamento, fica já grávida. Porque é o filho fruto do amor. Isso é qual loucura, afinal? É qual droga que estão a se colocar? Como dizem na gíria, é qual jamba que estão a se pôr com ela? Não, não, não. Tem que avaliar primeiro, né? Tem que avaliar. Você tem que saber se esse homem, se essa mulher é de facto competente o suficiente para aguentar uma gestação contigo, um filho. Nós sabemos que a gestação é complicada, é complexa. Ah, vou te ajudar Uhum. aonde? Você não vai carregar a barriga. Você não vai aguentar as contrações. Você não vai viver comigo a dor. Você vai estar a dormir quando eu tiver que amamentar. Isso é desafiante. Eu nem te conheço bem. Vou fazer filho contigo como? Você é quem? E tem esse fenômeno que é preciso avisar as senhoras. Não sei por que vocês estão assim tão distraídas e moças inteligentes. Moço que está a te pedir filho, lhe olha bem no olho. Todos nós conhecemos essa história de uma mulher que ele pediu tanto filho, pagou fundos imundos pelo filho e quando ela ficou grávida, lhe deixou. Todos nós conhecemos essa história. Tem muitas mulheres que lhes abandonam com o filho na barriga, com 6 meses depois da gravidez, etc, etc. Estou a falar desses moços, quero filho, quero filho, quero filho, quero filho, tem que me dar filho, você não está me dar filho, você, mano, cuidado com esses moços. Cuidado Uhum. com esses moços, porque são inconsequentes. Está a pedir filho para quê? Num relacionamento Tá jogando. abusivo, num relacionamento destrutivo, num relacionamento que está quase a subir letras. Está a pedir filho para quê? Avalia. E quando você responder, ao invés de dar fintas, fala mesmo. Queres filho para quê, amor? Ah, Uhum. não. A relação vai correr melhor, etc. Assina aqui, moço. Me casa ainda primeiro. Depois fica aqui mesmo comigo. Vamos assinar um contrato de 10 anos. Depois Uhum. desse filho nascer. Porque a gestação e o pós-parto é desafiante para os relacionamentos. Se a tua relação não está boa, filho não vai resolver o problema. Boa, Porque nós boa. sabemos, mulheres, vocês melhor do que eu, quer dizer, eu até sei um pouco mais, sabem que gestação é desafiante. Gestação é desafiante. Então, relação não está boa, evita achar que fazer filho vai resolver o problema. Isso não funciona assim. Então, é muito importante ter muita atenção antes Uhum. de pensar em colocar uma vida no mundo.
Boa. Tenho aqui mais uma pergunta, já mesmo para quase a fechar, que Uhum. é como lidar com a ex-parceira que não quer aceitar o fim da relação, apesar de existir uma criança? É a pergunta aqui do João. Ou seja, existe uma criança no meio, mas a ex-parceira não quer terminar, não quer aceitar que a relação terminou. Ou seja, o filho não prendeu, a relação acabou, mas a ex-parceira não quer aceitar. Pronto. É o que eu estava a dizer e é muito importante ouvir aqui isso com muita atenção. O ex-parceiro ou a ex-parceira tenta geralmente insistir e não aceita o fim quando nós não nos posicionamos adequadamente. E isso não deve ser uma postura mansa do tipo, não, tu sabes, eu até já tenho outra pessoa, não Não gosto és de ti, já não tu, quero mais sou eu, nada né? Não és tu, contigo. sou eu. Sim, não és tu, O sou eu. problema não está É em ti, assim, está em mim. nem nem no homem, nem na mulher deve ser um comportamento manso. Não. Tem que Uhum. ser um comportamento de alguma forma mais rígido. Yeah. Nós terminamos e estamos bem como estamos. Não é mais se explicar, você errou, eu senti, eu sofri, você até sabe que eu até te amo. É assim, existem muitas mulheres que só continuam a insistir no relacionamento anterior, mesmo depois de esse relacionamento anterior já ter um relacionamento e até ser casado. Muitas só insistem porque veem ou sentem uma porta aí aberta. Por quê? Porque o moço, o ex, é manso. Porque a ex é mansa, não é cortante, não é Uhum. limitante. Então, é E aqui, disse é aqui. Eu sempre até isso. tive, Uhum. aham, Sim. eu tive Não, numa palestra. ia reforçar. Não, desculpa só te Aham, cortar. Ia reforçar, porque fala-se muito isso sobre os homens, que os homens dificilmente terminam um relacionamento, né? Não se dizem abertamente, exato, olha, acabou, cada um exatamente. tem que seguir a sua vida. Gerem, gerem, gerem até o infinito. Até que Pois, a mulher cansada é que se posiciona. exatamente. Então, estava eu a dizer, tive numa palestra para casais, para casais não, de mulheres, em que o tema foi como lidar com traição. Foi um tema, por acaso, muito quente. E uma das perguntas apresentadas foi: o meu marido, ouçam bem, eu já estou separada do meu marido, agora sou uma mulher resolvida, estou bem resolvida, estou bem, estou feliz, né, do jeito que estou, mas o meu marido continua a me controlar, continua a me cercar, eu até não entendo porque que ele faz isso, ele até já casou, mas continua a me cercar, mas eu já estou bem resolvida, eu já estou bem, Não está não sei o quê. Há resolvida. quanto tempo? Olha, há quanto tempo é que vocês estão separados? Já estamos separados há 5 anos. Epá, eu estou a olhar para essa pessoa. Nesse caso, não é o marido, ah, que é aqui chamado a razão, é ela. O marido só cerca quando entende que o terreno está disponível para construir. Da mesma forma, a mulher só cerca quando entende que o terreno está fértil. Então, nós não vamos ser mal criados, não vamos ser mal educados, não vamos ser brutos, mas precisamos aprender a ser de alguma forma cortantes com essas Uhum. pessoas que não querem concordar com o fim da relação. Hum, É um eu trabalho já de uma passei, saudade. né, assim rapidamente contextualizando, trago um bocadinho de mim Uhum. como pessoa. Já passei por uma situação semelhante em que eu não estava sabendo me posicionar. Quando eu me posicionei, tudo correu bem, tranquilo. Boa, E hoje estamos boa. aí, falamos bem, conversamos bem, tranquilo. Acabou, acabou. A vida segue. Em 92 foi pior. O país está bom. Os filhos estão a crescer saudáveis. E é o que é mais importante. Boa. Fantástico. Bem, eu vou ler aqui alguns comentários. Alcirene diz, quando falávamos sobre as crianças não serem as culpadas dos erros dos pais, perdoando ou não, toda criança merece ter o pai e não podemos pagar pelos erros cometidos pelos adultos. A Artemisia diz, com perdão ou sem perdão, ele vai fazer mesmo.
Sim, isso era na senda dos homens, né, serem perdoados e assumirem que isso é carta aberta para voltarem a cometer. Depois o Sirene diz aqui, a sociedade é cruel para as mulheres que se separam, infelizmente, mas essa é a realidade, é verdade. O jardim do vizinho é sempre melhor. Hum, não quero perder aqui nada. Ok, a Licínia diz aqui: alguns homens não aceitam, reconhecem os filhos feitos com as amantes, às vezes por irresponsabilidade ou por vergonha. É exatamente isso. É aquilo que estavas a dizer, né? Que às vezes ele não se posiciona perante a criança porque quer manter a relação estável, mas quem sofre é a criança, né? Que não tem culpa de nada, Exato. infelizmente. Sim. Depois aqui a Quenda diz, falou verdade, falou bonito. Depois a Sirene diz, não ia sobrar muitos porque há filhos abandonados por pais que vivem por baixo do mesmo teto. Ou seja, quando estavas a falar sobre as talas, é isso que eu estava a dizer. Acho que isso vai ser um problema na sociedade, com as talas. Não, não, não. Lol. Não. Eles, Uhum. entenda uma coisa. Mais vale um pai no céu, né, órfão de um pai que está no céu, do que órfão de um pai que está vivo. Se sentir órfão Sim, de sim. pai Não, não tem vivo piada, mas é é verdade. muito É verdade, é doloroso. verdade. Yeah. Uhum, uhum. É isso, é isso, é isso. A Nilima diz aqui, doutor, e quando a esposa proíbe todos da família de ter contato com este filho fora do casamento, muitas vezes fazendo a família escolher ou a relação com ela ou com o filho em questão. Isso é quando mencionavas sobre é necessário, se a pessoa perdoar, tem que ter empatia e aceitar, né? Ou decide perdoar ou decide seguir com a sua vida porque senão torna tudo muito complicado, principalmente para a criança, né? Que é inocente. Filho não é moeda de troca e não é para brincar. É verdade, é verdade. Bem, boa. Passei aqui por todos os comentários e eu vou aqui terminar já aqui o nosso tema, porque já ultrapassamos o nosso limite. Mas eu quero terminar aqui com uma pergunta que acho que acaba também por ajudar todo o pessoal, porque nós estamos nessa sociedade em que essas dinâmicas familiares são uma realidade. Já falamos principalmente dos desafios, mas quais seriam então as vantagens ou oportunidades de uma pessoa crescer, principalmente aqui focando nas crianças, nesse contexto, né? Em que existem essas dinâmicas familiares de filhos daqui, filhos dali, mais diferentes, pais diferentes. Quais são as oportunidades que existem nessas famílias com estas dinâmicas? Olha, são muitas vantagens, são muitas vantagens. Vantagens e aqui o contexto é vantagens para quem? Benefícios para quem? Para pessoas que Uhum, gostam de famílias grandes, para pessoas que gostam de crianças, de filhos, para uhum, pessoas que têm aquele coração de mãe, que têm aquele coração de pai. Nem todo pai tem esse coração, nem toda mãe tem esse coração. Para pessoas que, de alguma forma, amam efetivamente o seu parceiro, a sua parceira, o salário de um bom pai para com o seu enteado. Eu não gosto muito da expressão enteado, porque deixa reforçar aqui, padrasto significa marido da mãe, madrasta uhum. significa esposa do pai. Ou seja, o vínculo é o pai ou a mãe, não é a criança. Não Então, é a criança. quando aparece um pai, um marido da mãe, que é pai da criança, o salário que essa mulher tende a dar é bom. Acolheu o meu filho. É uma vantagem. É uma mulher que vai te admirar e te respeitar, Uhum, não é? Tendência. Tendência. Existem mulheres que aceitaste o filho, isso é problema teu. Não significa nada para mim. Mas essa é uma vantagem, é uma boa forma de conquistar o coração de uma mulher, um homem que quer de facto ter uma mulher, ter uma família. Quando começa por conquistar os filhos, é um grande lucro. E da mesma forma, muitos homens, para muitos homens, uma mulher que conquista o coração dos filhos dele é, é alguém que ele vai admirar, vai respeitar muito. Essa também é uma vantagem. Uma outra vantagem qual é?
Prontos. Uma estrutura familiar abrangente, e é o mesmo conceito que disse, para aquelas pessoas que gostam de famílias grandes. Então, as Uhum. vantagens são maioritariamente estas. Outra grande vantagem é que esse homem que já tem filhos, essa mulher que já tem filhos, tem outro nível de maturidade tendencialmente. Nem todos conseguem, mas pronto. Então, tendencialmente, é alguém que tem uma mentalidade virada para o cuidado, tem uma mentalidade virada para a proteção, uma mentalidade virada para o cuidado, para o amor, para o carinho, por aí afora. Então, são geralmente pessoas, como estava a dizer aquela hora, com os pés assentes. Detalhe, não queremos Uhum. dizer que quem não tem filhos não seja, atenção, os desafios de ter filhos tornam uma pessoa melhor do que era. Existem, porém, pessoas que são as tias, que são os tios, que são excelentes, não é? Uhum. Ou seja, o vínculo que ela tem, não tem filhos, mas o vínculo que ela tem, o vínculo que ele tem é dos sobrinhos e é um super tio, o melhor tio de sempre, ou a melhor tia de sempre. Então, as grandes vantagens são essas. Uma delas também que é muito importante é há filhos feitos que com o fim da relação ajudam a que a pessoa tenha mais maturidade para saber lidar com outros filhos. Então, são esses alguns Boa. aspectos aqui Uhum. pertinentes que podemos apresentar. Certo, certo. Bem, eu já sinto que nós precisamos de fazer uma parte 2. Não, vamos fazer. Sim, eu preciso, sinto que nós precisamos de fazer uma parte 2, porque eu queria colocar uma outra variável por cima da mesa, que é quando os princípios e valores das pessoas não estão alinhados. Porque imagina, eu tenho uma educação, relaciono-me com alguém que tem também uma educação diferente da minha, obviamente. Podemos até ter valores, princípios alinhados, mas está a vir uma criança que tem uma mãe cujos princípios não são alinhados aos meus e aquilo que nós estamos a tentar construir, né? Eu vou ter que impor as Uhum. minhas regras, vou ter que, ok, me posicionar do estilo, eu tenho os meus princípios, quero passar para os filhos que eventualmente surgem desta nova relação, tenho que impor também quando está na minha casa as mesmas regras que eu. Como sobressair dessa aventura? Ai, Bem, vamos combinar uma parte aqui, 2. não, vamos ter que fazer mesmo a próxima, mas rapidamente eu vou dizer. A educação dos filhos, ela é um acordo mútuo entre pai e mãe. Nós pecamos muito até nos relacionamentos e em relação aos nossos próprios filhos, em tentar colocar aqui qual é a melhor educação. Nós viemos de conceitos e educações diferentes. Por isso é que é bom ter um relacionamento com alguém que tem as mesmas bases, a mesma educação, né? É bom. Tentem normalizar isso quando forem arranjar relacionamentos. Porque esses desafios que nós vamos nos meter muitas vezes, em termos de relacionamentos, por exemplo, para a educação dos filhos, um dos maiores problemas é quando um tem uma educação liberal em relação aos filhos, tipo crianças que já têm opinião, que os mais velhos estão a conversar, Uhum. vêm opinar, yeah, tipo, a minha educação condena isso. Se der para dar uma surra nessa Uhum. criança, dávamos já. Prontos. Mas há famílias em que os filhos também, as crianças vêm dar opinião. Tipo, um sobrinho meu que entra sala dentro e diz: tio, a mamã falou mal do tio e disse: apanha já uma surra de primeira. Não pode. Ser criança não tem que se meter nos assuntos de mais velho. Então, Uhum. quando existem relacionamentos em que a mãe ou o pai permite esse tipo de comportamentos, então nós aí já temos aquilo que vamos chamar aqui de jogo desigual. Então, vamos sentar, vamos conversar. Qual é o plano aqui para educar essa criança? Vai ser educada como? Uhum. Qual vai ser a educação? Se vocês não tiverem a conseguir, me procuram. Eu também resolvo lá isso no meu consultório. Mas é o Boa. ideal, porque quando uma criança cresce com uma educação dupla, ela se perde. Já dizia o fundador
da UNITA, o macaco não pode crescer em duas matas densas. Olha, ora está numa mata, ora está na outra. Senão vai se perder. Então, o que nós mais fazemos nas nossas famílias em relação aos nossos filhos é, sem sombra de dúvidas, criar educações divididas. A maior parte dos nossos filhos tem a educação da família da mãe, convive mais com a mãe. Isso é outro tema, é outro assunto. E isso não é culpa das mulheres. Isso é falta de responsabilidade da parte dos homens. Porque da mesma forma que ela faz questão de levar os filhos para a família dela, você tinha a obrigação como homem de levar os teus filhos no teu lado também. Só que não. E depois querem culpar as pobres senhoras. Cada um está a fazer a sua parte. Então prontos. Só posso já agradecer, né, pela oportunidade. A conversa está muito boa. Olha, eles preparam o próximo tema comigo. Quer dizer, o próximo depois de Conversas Necessárias. Se calhar antes ainda temos. O próximo Conversas Necessárias terá como tema mulheres com elevada energia masculina. Oba. E aqui é o dilema entre a independência e a sobrecarga. Então, quando a mulher diz eu sou empoderada, eu posso tudo, eu faço tudo, uhul. Yeah. E a sobrecarga fica onde? Como dizem, na prova, Boa. tira quanto? Na prova. Então nós vamos trazer essa questão. Vamos, obviamente, nesse tema, abordar os homens com elevada energia feminina. Estão a vir muitos princesos nessa sociedade. Também merecem tala. Não estão a conseguir. Não estão a conseguir. Homem que já tem dor de cabeça para ver se... É complicado, é complicado. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos trazer o tema. O tema central é como é que as mulheres estão a lidar com isso, como e quanto é que essa energia masculina elevada está a apodrecer o corpo e a mente de muitas mulheres, e como essa energia elevada está a castrar homens que estão a se transformar em princesos, né? Prontos. E não é sobre culpa, não é sobre condenar, é sobre entendermos o que é que se passa e o que é que nós podemos fazer. Porque todo homem tem energia feminina sim, e toda mulher tem sim energia masculina. Só não deve ser elevado. Tem que ser equilibrado. Né? Então nós vamos trazer isso no dia 27. Dia 27, né, presencialmente, dia 27 de novembro. Calhar uma quarta-feira, no mesmo lugar. Okay. Prontos. Boa, boa. Fantástico. Ai, Euclides, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada por teres conversado conosco sobre este tema super pertinente. Praticamente aqui já é sair com um AP de parte 2. A Alcirene também já se ofereceu para fazer parte dessa parte 2. Passa aqui o pleonasmo. E eu só tenho a agradecer. Ultrapassamos aquilo que é o nosso horário habitual da live, mas é um tema que não se esgota, como eu já tinha dito anteriormente. A live vai ficar gravada aqui na página, mas eu estou a ter aqui algumas dificuldades com o Instagram, então no futuro as lives vão passar para o YouTube, mas nos próximos tempos a live vai ficar gravada aqui na página. Portanto, curiosos do outro lado, que comentaram, que partilharam, que fizeram perguntas, muito obrigada. Euclides, gratidão imensa e nos vemos na parte 2. Até breve. Vamos falando. Estamos juntos. Beijinhos, obrigada.